Boa noite, seja muito bem-vinda. Para você que é nova por aqui, é um prazer ter você aqui no canal, na nossa live de hoje. Como é que você tá? Tô aqui preparando para maravilha. Vamos ver essa internet, né? Agora acho que deu certo. Tudo bem, Lô? Tudo bem, Murilo? Como vai? Acabei de conectar aqui, tudo ótimo. Receber o pessoal aqui, seja muito bem-vinda. Você que está entrando, prazer enorme. Você que está aqui pela primeira vez na nossa live, é uma honra receber vocês nessa live. Que a gente vai dar dicas preciosas, né, Ilua, em como aumentar a chance de gravidez, né, seja do ponto de vista de um fertileuta, seja do ponto de vista da nutrologia, que é algo que está em evidência hoje em dia, está crescendo cada vez mais, o reconhecimento é exponencial e os resultados, né, que é o principal para todas as pessoas, né, tá aparecendo. Então a gente fica muito feliz em ter esse tipo de parceria, né? Se você está entrando agora, conhece alguém que pode se beneficiar desse tipo de informação, que está tentando, ou que mesmo vai começar as tentativas, já encaminha aí um direct, já manda o convite para entrar aqui, porque a gente vai entregar muita informação relevante hoje, né, nessa live. Para quem não me conhece, eu vou só me apresentar. Eu sou o Dr. Murilo Oliveira, especialista em reprodução assistida e ajudo pessoas a construir famílias, né? Apresentando nossa convidada especial, essa é a doutora Iloa, minha conterrânea, uma amiga da Bahia, né? Que a gente tem alguns pacientes em comuns com muitas histórias de sucesso. E eu não vou falar muito sobre você, não, Iloa. Eu vou deixar você se apresentar porque você consegue fazer isso, né? De maneira melhor. Então, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eloa Rodrigues, sou médica, nutróloga. E a ideia aqui, o meu foco é cuidar da sua saúde de forma integral, né? Primeiro passo sempre. E desta forma, juntas, conseguimos o bebezinho no colo. Eu faço uma medicina funcional e integrativa associada à nutrologia médica. Uma coisa, Lô, eu não sei como é que você vê aí, né? Toda vez que a gente recebe um casal no consultório, eles chegam cheios de expectativas, cheios de esperanças, dúvidas, né? E a gente traça um planejamento junto, só que às vezes, pelo excesso de cobrança, por diversos motivos, esses casais chegam com o motivo de construir famílias, né? De fortalecer a família e por algum motivo acabam se desgastando com todo o processo, acabam entrando em conflito e algumas vezes acabam até terminando o relacionamento. E esse acabou sendo um dos meus focos, né, na vida profissional, é ajudar as pessoas a construir famílias, e essa família ela já existe independente do filho. Óbvio que o filho vem para fortalecer, o filho é um foco importante, né? Mas eu gosto sempre de reforçar que essa família ela já existe, né? E uma dúvida, né, que às vezes alguém colocou até aqui na caixinha, né? Como é que vocês conseguem trabalhar à distância, né? Isso. Graças a Deus, a tecnologia está aí para isso, né? Se você quiser falar um pouquinho aí dessa parceria à distância e de sucesso. Então, no início da a pandemia, acho que acabou melhorando nesse aspecto, né? A distância ficou mais próxima. A gente tem uma ferramenta extremamente útil, né? Liberada pelo nosso Conselho Federal de Medicina, que é a telemedicina. E na telemedicina, à distância, a gente consegue fazer uma boa anamnese, uma boa história clínica, avaliar exames e fazer as parcerias com os colegas médicos de outros estados. Então, eu atendo pacientes do Brasil inteiro, inclusive fora do país, tá? A nossa história, Murilo, começou quando eu tinha uma paciente que era da sua região, lembra? E Uhum. ela estava interessada em ser indicada por um médico que eu pudesse indicar, né? E aí eu lembrei, olha, eu tenho um amigo, ele é baiano, porém ele mora em Brasília já tem um tempo. E a cidade era próxima de Brasília. E a gente fez a ponte primeiro por telemedicina, lembra? E ela fez o acompanhamento todo aí por telemedicina.
fez até indicações que, né, que eu não tinha essa proximidade com médicos especialistas, né, em ultrassom também e outros exames. A gente começou nessa parceria, hoje a gente segue juntos e tenho pacientes minhas da região próxima aí também que fazem tratamento com Murilo e colegas aqui e pacientes aqui de Salvador também que gostam do trabalho do Murilo, que já nos acompanham, né? O mais importante é que essa nossa primeira paciente, eu também lembro que ela engravidou e foi Foi espontaneamente, né? espontâneo. Endometriose. Pois Endometriose. é, parceria com bons frutos, né? Mas bora lá, né? Para quem está entrando, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer enorme, uma satisfação enorme receber vocês aqui, mas bora parar de ficar falando e ir direto ao ponto, né? Você que está assistindo a gente, está tentando engravidar, está tentando há quanto tempo? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Está sendo acompanhado por algum especialista? Ainda não está sendo acompanhado? Está procrastinando? Né? O que você está fazendo? Está procurando coisa na internet, né, para ver se consegue o sonho de engravidar e, mais do que isso, ter o bebê nos braços? A gente sempre vê, Ilô, muitas pessoas chegarem no consultório com uma história longa, né, às vezes de 3, 4, 5, 6 anos de tentativa. E como a gente é muito detalhista, a gente quer saber de tudo o que aconteceu. A gente vê que muitas dessas mulheres elas acabam tentando fazer coisas aleatórias, ver coisas na internet, ver coisas em grupos de tentante. Uma coisa funcionou para uma fórmula, pede para formular, começa a tomar essas medicações sem nenhum tipo de orientação. E é algo que às vezes acaba prejudicando, né? Acaba prejudicando. Eu já vi, por exemplo, uma paciente minha que foi com um médico não especialista e pediu para suplementar progesterona e começou a tomar progesterona no início do ciclo menstrual, ou seja, a progesterona inibe a ovulação, né? A gente vê isso com muita frequência. Como é que é nessa parte da nutrologia, né? O que você vê na sua prática aí? Então, as pessoas olham no Google, infelizmente, começam a seguir o que está ali, e muitas fazem até fórmulas baseadas no que está no Google ou que a colega, amiga estava fazendo. Então, já tive pacientes, inclusive, com complicações, né? Tive uma paciente que estava usando iodo, né? Iodo é um micronutriente importantíssimo, tá? Porém, ela não tinha necessidade. E ela abriu um quadro de hipotireoidismo clínico, né? Que a gente precisaria, inclusive, usar hormônios tireoidianos, no caso dela. E eu investigando, ela, doutora, eu uso uma fórmula que eu olhei na internet, eu pedi para formular. E aí me passou a fórmula, eu olhei, tinha iodo. Eu falei, olha, você está usando uma dose alta de iodo, inclusive. A gente vai fazer um exame. A gente fez um exame de iodo urinário. O iodo urinário dela estava bem alto, bem elevado mesmo, tá? Assustando, coisa de assustar mesmo. E eu suspendi o iodo e comecei a trabalhar na tireoide, né? Com os micronutrientes certos, sem a necessidade do iodo. E a gente conseguiu reverter o quadro sem precisar usar hormônio. Lembrando que o hipotireoidismo, né, Murilo? De forma clínica e subclínica, muitas vezes, atrapalha a sua fertilidade. Então, não façam isso, pelo amor de Deus. Não usem suplementos sem acompanhamento médico, tá? Algo que é muito comum, a gente tenta combater, mas a gente sabe que pelas informações que a internet tem, muitas pessoas, infelizmente, vão continuar fazendo isso, né? Mas a gente faz nosso papel, né, para tentar conscientizar. E mais do que isso, a rede social está aí, né, para as pessoas buscarem informações fidedignas de pessoas sérias e fazerem o que é certo, né? Você que está tentando engravidar, se você não conseguiu ainda, né, é porque alguma coisa na sua estratégia não está certa. Procure ajuda, procure algum especialista, né, para tentar avaliar e modificar o curso dessa história, né? Tentar modificar o curso dessa história. Então, hoje a gente vai falar, né, um pouquinho sobre a nutrologia e sobre o papel do fertileuta em aumentar as chances de gravidez, principalmente em 3 pilares. O primeiro deles, na mulher, em você, né, o que a gente pode fazer, o que o fertileuta pode acrescentar, o que o nutrólogo pode acrescentar em você, no seu parceiro, e um contexto de mentalidade, porque na mentalidade a gente acaba fazendo com que você se sinta motivada e consiga executar tudo que tem que fazer, tudo que tem que seguir para aumentar a chance de, no final do processo, ter um bebê no colo, ter um bebê no braço, né?
É muito comum as pessoas ficarem fazendo, como a gente falou anteriormente, dietas loucas, né, completamente aleatórias, esperando um milagre, mas sem ter sucesso, isso às vezes acaba postergando a busca por um profissional, acaba postergando a busca por um especialista e por uma orientação adequada. Existe uma janela de fertilidade e com o passar do tempo você vai reduzindo as chances nessa janela, e quanto mais você posterga, mais você acaba reduzindo as chances, né, de ter sucesso, seja de maneira espontânea, seja através de tratamentos, né? Se você quiser, Ilua, pode falar um pouquinho aí sobre esse processo de individualização, a maneira que você acaba vendo e tratando esses pacientes. Então, de um modo geral, quando o paciente me procura, a gente precisa tratar a base que está dentro, né? Então, a gente vai trabalhar desinflamando esse paciente. Infelizmente, nossos hábitos de vida são muito inadequados. Então, a gente começa trabalhando sempre o que está aqui dentro. Então, eu vou trabalhar melhorando o estresse oxidativo, né, Murilo? A gente sabe que o estilo de vida inadequado aumenta a produção de radicais livres, que são naturalmente produzidos pelo nosso corpo. O problema é o excesso. Então, esse excesso de estresse oxidativo gera inflamação dentro do ovário, dentro do testículo, dentro do endométrio. Então, envolve todos os órgãos reprodutores do homem e da mulher. Então, primeiro, eu conhecendo a paciente, fazendo uma boa anamnese, eu vou tratar essa paciente de forma integral. Então, eu vou avaliar todos os sistemas, fazer uma suplementação que eu chamo sempre de individualizada, baseada na deficiência daquela paciente. E a partir deste momento, a gente vai traçar metas juntas em relação a essa gravidez. Se essa gravidez ela pode ter chances de ser uma gravidez espontânea, ou se desde o início eu vou ter que encaminhar ela para um profissional especializado, que é a minha grande preocupação, tá, gente? A gente, na nutrologia, o objetivo é ajudar a chegar no beta positivo. Eu não posso ser leviana de dizer que a gente vai conseguir 100% de gravidez espontânea nas pacientes, né? Ainda mais uma paciente que já chega para mim com algum grau de dificuldade, né? Eu preciso sentar com ela e traçar a meta. Olha, a gente precisa estudar o que está acontecendo com você. E para isso eu vou te ensinar a conhecer o seu corpo, né? O Murilo sabe disso, muitas pacientes não têm conhecimento, inclusive, do ciclo menstrual dela. Então, eu vou te ensinar a conhecer o corpo, eu vou ensinar você a se conhecer, a saber como é seu ciclo menstrual. Eu quero que você me diga, né, como é que está, né, a parte inflamatória da dieta, se você está se alimentando adequadamente, se você está fazendo algum tipo, né, de né, atividade física. E a gente traçando as metas juntas, a gente vai estabelecer um tempo, se essa gravidez vai ser espontânea, a gente estabelece um tempo também, ou se desde o início eu vou precisar, junto com o médico fertileuta, já de um tratamento mais especializado, tá bom? Isso é muito importante, né? Porque, assim, eu costumo fazer uma analogia que nosso corpo é como se fosse uma máquina, né? E a gente precisa cuidar bem dessa máquina, a gente precisa fazer uma boa manutenção dessa máquina para que ela tenha uma vida útil mais longa. Então, quando a gente deixa de fazer atividade física, quando a gente deixa de ter bons hábitos, a gente acaba não cuidando muito bem dessa máquina e a vida útil dela acaba ficando um pouco mais restrita, né? Então, o primeiro cuidado é o cuidado com a mulher, com você, o cuidado com o seu corpo. Só que a gente também tem que focar no autoconhecimento. Você falou no conhecimento, por exemplo, do ciclo menstrual. É importante, por exemplo, para o casal ter relação no período fértil. Já tive algumas pacientes achando que o período fértil, mais fértil, era no dia da ovulação, no dia posterior, e na verdade é 1 a 3 dias antes da ovulação, né? É um pouquinho antes da ovulação. Então, esse tipo de conhecimento é muito importante. Conhecer as limitações que o nosso organismo tem também é muito importante. É aí que entra a parte do fertileuta. Meu objetivo é tentar entender qual limitação que por algum motivo você tenha, né? Seja questão de idade, seja alguma doença, e como a gente vai conseguir manejar isso para maximizar as chances de gravidez. Uma outra coisa que a gente sempre leva muito em consideração é o número de filhos que cada mulher, cada casal quer ter. Porque, por exemplo, uma paciente de 38 anos quer ter um filho, né? Tudo bem, quer tentar espontaneamente, começa agora. Se ela engravidar hoje, com quantos anos ela vai começar o segundo? 9 meses de gestação, 6 meses de amamentação, mais 6 meses de recuperação daqui a 2 anos.
vai ser daqui a 40, vai ser quando ela tiver 40 anos. E a fertilidade dela vai estar do mesmo jeito, as chances vão ser as mesmas, as chances dela ter o segundo filho vai ser uma chance relevante. Então, a gente faz todo um aconselhamento para que a mulher, de fato, consiga fazer um planejamento. No mundo de hoje em dia, né, em que o papel social da mulher tem modificado com o passar do tempo. Antigamente, a mulher era basicamente para cuidar de casa e cuidar dos filhos. Hoje, a mulher, se duvidar, além de ter que ser mãe, de ter que assumir o papel da maternidade, é quem é a chefe de casa. Então, tem papel. Pois é. Então, ela tem que estudar, tem que ter uma formação acadêmica para gerar um ambiente estável, né? Para poder ter o bebê no ambiente mais confortável possível. Então, entender e enxergar essas limitações para aconselhar é algo que é muito importante. E o meu papel como fertileuta jamais é indicar FIV. Eu acho que fazer tratamento, fertilização in vitro, é uma demanda que vem sempre do paciente, né? Meu papel é orientar, aconselhar, falar chances. Um exemplo que eu sempre uso, né, são de casais, assim, obviamente que é baseado em fatos reais, né? Tem casal que chega, que senta no meu consultório e fala assim, é o seguinte, doutor, se a gente está aqui porque a gente quer ter um filho, obviamente, mas se a gente não tiver, a gente vai ser feliz do mesmo jeito, a gente gosta de viajar, a gente vai se curtir, né? Então esse é um perfil de casal. Tem outro perfil de casal que chega e fala assim, doutor, é o seguinte, o sonho da nossa vida é ter um filho, se a gente não tiver um filho, nada vai fazer sentido pra gente. Desde a adolescência, minha esposa, né, fala em ter filho, olha a diferença do desejo, do significado de maternidade, né, de cada casal. E é isso que às vezes vai guiar cada casal a fazer um tratamento ou não, né? Então isso não demanda da gente, não tem como a gente, às vezes em pequenos contatos, né, acabar determinando alguma coisa para aquele casal. Não, né? Isso vem do background dele, dos conceitos, crenças, do significado, do senso de maternidade e paternidade. Então, isso é muito importante relacionado ao autoconhecimento. Você quer falar um pouquinho sobre atividade física, né? Da importância de atividade física, porque é uma coisa que todo mundo sabe, é bom para a saúde, não é nem só para a fertilidade, mas é difícil sair do lugar, né? E esse mês, assim, já falando, eu assumi um compromisso público que vão ser 31 dias sem falhar. Estou postando todos os dias, né? Já fui 6 horas da manhã, hoje eu fui meio-dia, então vão ser 31 dias sem falhar. Mas bora lá, fala um pouquinho aí da atividade física. Você quer que eu fale da atividade física? Então, quando a gente fala da nutrologia, os bons hábitos são fundamentais, né? Dieta e atividade física. A atividade física é um fator que realmente a maioria dos casais eles têm dificuldade. Quando já não é um casal esportista, você conversar com ele, olha, a gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer com que você, né, treine, é um pequeno obstáculo que eu costumo dizer, né? Mas a atividade física, gente, só existe um motivo: melhorar a qualidade de vida. E para isso você precisa começar, não tem outra, tá? A atividade física, a gente, pelos estudos, chega a ter até 2 vezes mais chances de aumentar essa gravidez. Imagine, você pode ter 2 vezes mais chance de ter, né, um bebê, porque você está fazendo exercício físico regular, do que uma pessoa sedentária. Então, é um poder. Existe aí um poder aí em aumentar a sua chance de gravidez. O outro ponto é que a atividade... Desculpa te interromper. Se você falasse que era de gêmeos, eu acho que todo mundo já saía para correr agora. Imagine. Já saía Que é outro mito, né? Que eu ia comentar com Pois você. As pacientes chegam pra gente e dizem, ai, doutora, meu sonho é ter gêmeos. Sabendo, a gente sabe como médico, que gêmeos, a gestação gemelar é uma gestação mais complicada, né? Do ponto de vista nutrológico, eu fico muito mais preocupada com essa paciente do que uma paciente que só está tendo um bebezinho para gerar. Mas, assim, voltando à atividade física, a atividade física, ela vai ter vários pontos positivos, né? Ela vai ajudar a fertilidade independente, sozinha, mas ela vai ajudar em algumas doenças ligadas à própria infertilidade. Então, ela vai ajudar na endometriose, ela vai ajudar na síndrome do ovário policístico, ela vai melhorar uma coisa que a gente, né, meus pacientes, meus seguidores sabem que eu falo bastante, que se chama resistência à insulina, né? Hoje, o grande mal aí do século é a obesidade. E a base da obesidade é a resistência à insulina. Tá? Então, a resistência à insulina está relacionada na síndrome do ovário policístico, está relacionada, né, também na endometriose. A gente já tem estudos, né, mostrando
que inclusive essa variabilidade, gente, de você comer muita coisa doce, muito carboidrato, aumentando essa sua insulina, deixando ela mais alta, ela também é um fator inflamatório, né? Também atrapalha a sua fertilidade. Inclusive, quando a gente pensa numa dieta anti-inflamatória, a gente pensa realmente em tirar alimentos que são muito açucarados, que são muito ricos, né, em carboidratos simples. E a atividade física, além de melhorar essa resistência à insulina e fazer com que você tenha esse equilíbrio, né, a gente também consegue, inclusive, diminuir ganho de peso. A gente consegue fazer com que essa paciente ganhe disposição e energia. Então, o homem que faz atividade física é um homem que tem um nível hormonal maior do que o homem sedentário, tá? Isso é fato. Tá? A gente tem estudos muito específicos para síndrome do ovário policístico, que é a endocrinopatia mais comum, né, Murilo? Ligada à infertilidade, né? Às vezes a pessoa acha que a principal causa é endometriose, e a gente sabe que a síndrome do ovário policístico é muito mais comum, né? E ela está muito ligada realmente à resistência à insulina e à obesidade. Então, se você fizer atividade física e tiver síndrome do ovário policístico, gente, você vai ter um ganho enorme na sua resistência à insulina. Você vai melhorar muito os seus parâmetros clínicos, tá? Você vai conseguir melhorar, inclusive, suas taxas de ovulação. Então, uma mulher que faz atividade física regular, ela tem um ciclo regular melhor, né? Mais comum do que uma mulher que não faz atividade física, por exemplo, tá? A gente melhora a ovulação. A gente também consegue melhorar o estresse oxidativo, que eu acabei de comentar, né? Que é o excesso de radicais livres lá nos ovários. Então, para paciente que tem endometriose, é excelente fazer atividade física. Ela vai melhorar o fluxo sanguíneo. Na medicina chinesa, Murilo, eu não sei se você sabe, né, se tem alguma informação, eles trabalham muito com essa coisa de deixar, né, os órgãos reprodutores quentes, né? Eles falam bastante disso. E a atividade física regular, o movimento sanguíneo, né, o movimento do fluxo sanguíneo que a atividade física proporciona, ajuda também a melhorar essa inflamação nos órgãos reprodutores e ajudar na fertilidade, tá? Então, a atividade física tem inúmeros benefícios, fora que melhora a sua energia, melhora a sua... libera... né, como é que fala? Endorfinas, deixa você muito mais... Né, o bem-estar melhora, diminui a ansiedade, né? É muito importante para quem tem depressão e ansiedade, né? Então, assim, atividade física só tem coisas positivas. Se você, como é que eu vou dizer, não começou ainda, a gente fala até isso sobre hábitos, né, de vida. Murilo até me deu uma aula sobre isso, gente, achei fantástico. Se a gente começar a fazer um hábito que a gente considera difícil, né, começar 7 dias e ir ampliando esses dias, quando a gente, né, pensar, a gente já colocou no nosso dia a dia. E isso é verdade, tá? Para você que começou agora, eu comecei em agosto, em julho para agosto de 2022, ano passado, a treinar às 5h30 da manhã. Nunca fiz isso na minha vida. 5h30 da manhã. E estou fazendo, meus seguidores lindos que me acompanham sabem que eu posto todo dia para incentivar eles também. Estou malhando todos os dias esse horário. Então, assim, eu sei que começar é o mais importante do que a gente, para a semana, não, amanhã, vou começar e vou começar. Esse negócio de atividade física assim, me fez lembrar várias coisas. A primeira coisa, quando eu comecei a de fato fazer atividade física, foi um momento um pouco triste da minha vida, porque recém-formado, né? Dava muito plantão, comia demais, é questão de recompensa. Tô trabalhando muito, posso comer qualquer coisa. Pesei mais de 100 quilos, estava pré-hipertenso, e aí eu falei, cara, uma pessoa jovem, né, tem que ficar tomando remédio cronicamente. Né? Esse foi um dos meus gatilhos. Segundo, Pamela, né, minha esposa, começou a fazer atividade, entrou num clube de corrida. E eu fiquei um pouco enciumado. Eu falei, pai, que negócio de clube de corrida é esse? Eu vou lá ver o que está acontecendo. Acabei que eu entrei, né, depois que ela entrou, então ela também me puxou para essa questão da atividade física. Isso é muito importante porque você não precisa, né, ficar cobrando o seu marido. Você pode primeiro ter a atitude de fazer isso, ele vai ver que você está com mais disposição, está com mais energia, está mais feliz, e por consequência ele vai indo, assim como eu também fui lá atrás, né? Isso. E a terceira coisa foi logo quando, foi anteontem, né? Eu estava vindo do consultório às 18 horas, ia ter uma reunião às 20, na verdade foi segunda-feira, né? Eu ia ter uma reunião às 19 e aí eu ia fazer
eu sempre ando com roupa de academia no carro, porque em alguma janela eu vou malhar. E aí no caminho todo, meu cérebro falando, você está cansado, você acordou cedo, fez muita coisa, descansa para reunião, né? E o que me motivou a estacionar o carro e sair direto correndo para fazer meus 30 minutos, pelo menos, né? Foi a foto de uma paciente minha que postou uma foto e me marcou de maneira oculta e ela estava no pós-parto. Falei, cara, como é que ela conseguiu e eu não vou conseguir? Eu vou desistir depois, eu vou pensar em desistir depois que eu terminar. E sair correndo, né? E sair correndo. Quando eu olhei, deu os 30 minutos, eu falei, pronto, agora eu já posso desistir. Né? Já está pago, já está pago. Então, é muito importante isso. Murilo, eu costumo dizer que quando você começa um hábito, as pessoas que convivem com você e veem sua melhora mesmo, elas começam a fazer também. Eu vejo isso no trabalho, no local que eu trabalho, eu acabo estimulando as pessoas também a fazerem, entendeu? Então, aqui em casa, ó, meu marido treina também, ele começou a treinar também, vindo treinando todo dia. Minha filhada que chegou, que vai morar comigo, já foi para academia hoje comigo, 5h30 da manhã. Então, você acaba puxando, fora os filhos, né? Lembre-se, eu falo para as minhas pacientes, vocês têm que mudar hábitos antes de terem os filhos, porque vocês serão os exemplos. Os meninos não vão fazer você, ó, você vai comer isso se você não estiver fazendo. Eles vão ver você fazendo e vão querer repetir. Ó, nossos pacientes só comentando aqui da gente. Obrigada, gente. Pois é. Toda vez que eu faço ultrassom, eu vejo lá a minha Maluzinha, né, mexendo as pernas, o bicho já tá malhando, já vai nascer com a perna grossa, né? Então, de fato, é bem motivante, bem motivante. Ilô, fala um pouquinho sobre sua experiência relacionada a déficit nutricional, o que você mais vê, né? Alguma dica de como você suplementa esses déficits nutricional. E depois fala um pouquinho sobre suplementação. Assim, são coisas diferentes. Suplementação é uma sobrecarga pontual que você faz, né? E déficit nutricional é uma carência que você tem e precisa ser corrigida. Né? Então, fala um pouquinho aí disso. O que é que acontece? Hoje, a gente tem alguns perfis de pacientes, tá? Então, o paciente que chega para mim obeso, ele vai ter diversas deficiências nutricionais. Mas a gente vai começar a falar de uma paciente que quer engravidar, que chega para mim, uma mulher. Então, essa mulher, habitualmente, ela tem deficiência de ferro, tá? É o micronutriente que a gente mais tem falta. A gente chega a ter quase 30% das mulheres com deficiência de ferro. Muito provavelmente por conta de excesso de menstruação, é um fator na mulher. Outro fator é padrão alimentar. Então, a gente sabe que muitos alimentos que são ricos em ferro, você acaba não conseguindo absorver adequadamente, porque você tem alguma deficiência de absorção, né, também. Ou essa paciente ela respeita, por exemplo, a dieta vegetariana, a dieta vegana, ela tem uma deficiência importante. E o ferro, ele é muito importante na fertilidade, né? O ferro, a gente tem alguns estudos mostrando que para o bebezinho já tem estudos falando, inclusive, de deficiências cognitivas. Então, na fertilidade especificamente, o ferro ele entra na formação da hemoglobina, né, Murilo? E a hemoglobina vai carregar, é o que carrega, né, o oxigênio para as células. Então, se essa paciente, imagine, tem uma deficiência de ferro e também é uma paciente, por exemplo, que tem muito radical livre, ela vai ter uma deficiência energética. Não vai chegar oxigênio adequadamente e ela vai ter também um problema ligado a seu estresse oxidativo. Então, a gente precisa trabalhar com a ferropenia, né? Que é essa deficiência. O outro ponto é que se essa mulher engravida com a ferritina baixa, ela já entra na gravidez com um déficit importante para o bebê, né? Do ponto de vista cognitivo. Esse bebê vai absorver muito ferro e a gente vai ficar correndo atrás dessa deficiência durante a gestação, que não é bom, porque a maioria, infelizmente, não consegue uma boa absorção oral de ferro. Para vocês terem uma ideia, gente, a absorção oral de ferro é em torno aí de mais ou menos 15%, 30%, assim, muito pensando, tá? Então, é uma absorção oral pequena, né? Na gravidez, isso piora bastante, por vários motivos. Então, é uma deficiência comum, né? É uma deficiência que as mulheres, muitas vezes, nunca fizeram um exame sobre ele, ou se fizeram, o médico
não chamou atenção e está ligado à fadiga, está ligado à falta de energia, está ligado à queda de cabelo, tá? Então, o ferro, ele é importante, sim, para a mulher, de um modo geral, mas principalmente quando a gente pensa nessa fertilidade e no futuro para a gestante. Uma outra deficiência que ela é muito estudada é metilfolato, que é o folato, a B9. Antigamente usava-se ácido fólico em doses bem altas, inclusive. Foi um padrão que modificou, e é importante a gente salientar que foi importante ocorrer essa suficiência, né? Esse tratamento para a gente entender que o folato ele é importantíssimo para formar o sistema nervoso central do bebê, ele tem envolvimento no desenvolvimento do cérebro, realmente. Tem já estudos mostrando que pode ter alguma associação com autismo, né? A deficiência de folato. Então, tem vários estudos. E o folato previne, gente, é uma redução importantíssima, por exemplo, de espinha bífida, que é uma malformação neurológica, tá? Aumenta também, se você tiver uma deficiência muito grave de folato, pode ser um fator para aumentar abortamentos também, pode aumentar. Então, a gente precisa pensar no folato sempre, e já é praxe, acho que se é o mínimo que o ginecologista faz, assim, que não quer, né, que não quer tratar de tentantes, é passar um ácido fólico, né, sempre. E aí a gente tenta mudar um pouquinho para o metilfolato, que é a forma mais ativa, né, que eu falo bastante sobre isso né, para os meus pacientes. A gente já consegue, né, fazer a forma ativa. E outra coisa, né, não é só você passar o suplemento, a vitamina. Você precisa avaliar se foi suficiente. Ou seja, avaliou a deficiência, faz o tratamento, repete o exame para você ver se você conseguiu a suficiência. E para você medir, diferentemente da maioria dos médicos, né, a gente que tem um olhar diferenciado, né, que se especializa mais na área, a gente mede, inclusive, esse ácido fólico, essa B9, né, esse folato, de uma forma diferente. A gente não segue a referência, né, do laboratório, que é uma referência muito longa, e também a gente faz medidas mais específicas, né? Por exemplo, eu meço pelo folato dos eritrócitos, né, dessas células sanguíneas, para ver realmente se está dentro da célula, se esse folato está sendo absorvido. Porque se você tiver, por exemplo, tomando ácido fólico de uma maneira inadequada, por exemplo, alimentos fortificados, você pode competir com o folato natural e com o folato mesmo que você está repondo. Imagine. E aí, em vez de você ter uma suficiência de folato, você tem muito ácido fólico que não está entrando na célula de forma adequada, porque às vezes essa paciente não tem uma enzima que converte esse ácido fólico, entende? Então atrapalha. Eu peço para a patentante olhar o que ela está comendo mesmo, olhar lá o rótulo. Já peço por causa né, de conservantes, de adoçantes ruins, né, dos próprios metais pesados. Já peço para ela ficar olhando o que ela está ingerindo. E mais ainda, pensando também nesse ácido fólico que está ali adicionado, para não competir com a minha suplementação, tá? E assim, depois que a gente entra nesse mundo, Murilo, você vai ver que se você segue as referências dos estudos, a paciente fica muito bem, obrigado, entendeu? E a dose muda. Então, essa dose fixa é péssima, gente. Não existe. Não cabe mais na medicina hoje, da atualidade, você fazer doses fixas. Você precisa individualizar. Eu tenho pacientes que usam de 400 microgramas, que é a dose, né, que todo mundo prescreve, né? Qualquer polivitamínico que você vai encontrar. Até 1 miligrama, que é uma dose bem mais alta, que eu tenho que ficar sempre avaliando se está sendo suficiente ou não, né? Porque a gente tem pacientes de diversos perfis, né? Pacientes que, às vezes, metabolizam muito, pacientes que usam remédios que competem com metilfolato, como, por exemplo, anticonvulsivantes. Então, assim, trabalhar com vitaminas, com nutrologia é importante. Não é só receitar um polivitamínico pronto e largar lá. O paciente, às vezes, não vai absorver, não vai ter benefício, não vai fazer o que eu quero, que é o resultado, entende? Então, assim, eu prezo muito pelo tratamento e para ver se eu estou conseguindo tratar mesmo, tá? E a outra coisa que eu gostaria de falar de deficiência, que é muito comum e que vocês sabem que é comum, e mesmo assim chegam para mim com deficiência é vitamina D, que é outro ponto, né? Vitamina D todo mundo solicita,
hoje em dia, a maioria dos médicos solicitam avelar a vitamina D alterada, passa um medicamento, você vai tomar 5.000 por semana. E aí, tchau. Aí ela fala assim, não, doutora, mas eu suplementei. Eu fiz a vitamina D. Fez, meu amor, fez quanto? Aí eu fiz 5.000 por um mês e parei. Aí não chegou nem fazer cosquinha, às vezes, nessa paciente. E vitamina D não é uma vitamina. Vitamina D é um hormônio, né? Porque ela tem funções hormonais, ela tem receptores hormonais. E, pasmem, a gente tem receptor hormonal em quase todos os órgãos para a vitamina D. E o aparelho reprodutor lindo e maravilhoso tem receptor, inclusive no endométrio, né? Que é o que a gente mais fala, não só no ovário, mas no endométrio mesmo. No local que o bebezinho vai, né, entrar, que vai, né, implantar, que a gente chama. Então, se você tem uma deficiência importante de vitamina D, pode ser um fator para a sua gravidez não estar vindo, né? Ah, mas a outra paciente tinha também engravidou. A outra paciente, né? Ela pode ter outro desafio, inclusive, tá? Eu tive uma paciente, Murilo, que ela foi para mim, a gente conversou bastante, ela não queria engravidar, ela queria melhorar o estilo de vida. E a gente conversando bastante com ela, eu falei da dieta, expliquei. E ela, não, se for para mudar minha alimentação, eu não quero, porque eu como glúten, eu como açúcar, eu tô bem, eu sou magra, eu sou ótima, não preciso. E eu conversando, olha, a gente tem estudo, não é bom. Resumo da ópera, descobri há pouco tempo que essa paciente está com endometriose. Ela foi embora, mora em outro lugar, inclusive, e ela mandou mensagem para mim, estava com endometriose. Então, assim, será que a alimentação inflamatória que ela usou esse tanto tempo não foi um fator epigenético para essa endometriose se desenvolver? A gente não sabe, né? Endometriose ainda não tem uma causa estabelecida. A gente tem algumas teorias. Uma das teorias é essa epigenética, né? Inflamação, tá, gente? Então, assim, são coisas que são fáceis da gente medir, né? O folato, o ferro, a própria vitamina D, mas que a gente precisa tratar a deficiência mesmo, reavaliar. Ó, eu tratei, tá ótimo a sua vitamina D. Tá acima de 40, tá ótimo, tá normal, ok. Então vamos liberar essas tentativas aí, você tá preparada, né? Eu acho que o mais importante quando a paciente me procura, ela quer a segurança de saber que ela está preparada. Ó, eu estou preparada, estou fazendo a minha parte, vou conseguir engravidar de forma natural. E se eu não conseguir engravidar de forma natural, a minha médica vai me ajudar, vai me indicar um profissional, né? Que a grande questão aqui é essa, né? A gente trabalhar com, que a gente chama hoje em dia, uma equipe multidisciplinar. Então, a gente ter colegas, isso é muito importante, que pensem semelhante a gente, isso é importante, porque não adianta eu indicar um profissional que chega lá e diz, eu não acredito que vitamina D melhore alguma coisa em relação à fertilidade, que já aconteceu. Apesar da gente ter já, inclusive, bastante estudo, ainda tem médicos que insistem em algumas teclas, né? Ruins, assim, né? Antigas. Ok, tudo bem. Então, eu vou indicar você para um profissional que eu confio, que eu sei que estuda igual a mim, que segue uma linha também, né? Uma linha natural. Eu posso falar a palavra natural sem ser naturopata, né? É uma linha, né? Quando a gente fala do natural, é a gente prezar em melhorar o nosso ambiente, o que a gente consegue, né? A dieta, a atividade física, a gente acabou de falar, as vitaminas, que não são, gente, vitamina não é coisa de outro mundo, não. A vitamina está nos alimentos. É porque a gente perdeu a capacidade de se alimentar bem. É isso. Você falou aí muita coisa e, assim, à medida que você ia falando, vinha várias coisas aqui na cabeça. Uma delas, né, foi essa questão do padrão de alimentação, né? Às vezes a pessoa pode ser até magra, né? Mas o padrão de alimentação rápido, fast food, industrializado, isso por si só inflama bastante, né? Isso por si só inflama e influencia bastante. Então, não é o biotipo da pessoa, né? E é Eu fiz uma outra silencioso, live. né, Murilo? É Eu queria que não silencioso. fosse É silencioso. silencioso porque a pessoa, assim, no espelho a pessoa às vezes está bem, né? Às vezes Eu a não pessoa no queria que fosse espelho está bem. silencioso. Pois Eu queria que é. a pessoa fizesse diarreia horrorosa, ela tivesse uma queixa clínica horrível para ela dizer, poxa, eu não posso. Pois é. E eu fiz uma live recentemente, tem 2 semanas, né? De uma experiência dos pacientes que eu tenho, a minha experiência com alguns pacientes, por que muitos pacientes engravidam na véspera da FIV. A gente vai chegar a falar um pouco mais do parceiro,
mas uma das coisas que eu identifiquei é a adesão na mudança do estilo de vida do parceiro. O espermatozoide tem papel fundamental nesse processo de gestação, mas eu vou deixar o parceiro separado aí numa caixinha para a gente, que a hora dele está guardada Agora também aqui na live, né? Ilô, se você quiser falar um pouquinho de suplementações, algumas suplementações que você gosta de fazer, sobrecarga, né? Temporária, obviamente, né? Voltada para a fertilidade, né? E algumas condições específicas também, muito bem-vindo. importante. Tá. Como o Murilo falou, suplementação é algo que a gente coloca a mais, tá? Existem alguns suplementos que a gente já tem alguns estudos mais robustos, né? Inclusive até uma revisão grande da Cochrane, né? Falando deles, mas ainda é muito controverso. Eu vou falar dos que a gente tem mais ciência, tá? Um dos suplementos que a gente fala muito é a coenzima Q10, né? Eu não sei se, né, se Murilo já passa, eu acho que passa, Com né? certeza, com certeza. E a coenzima Q10, ela melhora tudo. Ela conseguiu mostrar nos artigos que ela consegue melhorar quase todos os parâmetros. Taxa de implantação de endométrio, taxa de gravidez clínica, é um dos melhores suplementos para mulheres com baixa reserva ovariana, né? Que tem envelhecimento ovariano. Tem utilidade na síndrome do ovário policístico. Então, quando você fala especificamente de uma doença como a síndrome do ovário policístico, a coenzima Q10 está também no meu protocolo, né? Eu vou falar de um outro que é específico daqui a pouco. Mas eu tenho que falar da coenzima Q10 porque a coenzima Q10 ela diminui a partir dos 30 anos na maioria das mulheres. E como ela está ligada com mitocôndria, com formação de energia, e a mitocôndria está relacionada com estresse oxidativo, então, imagine a situação. A pessoa tem muito estresse oxidativo. O que é que vai acontecer? Ela vai ter que precisar de mais coenzima Q10. Então, o que é que ocorre? A gente tem uma diminuição dessa coenzima Q10 a partir dos 30 anos. Mas será que essa coenzima Q10 já era suficiente antes com o estilo de vida que a gente tem? Provavelmente não. Então, a maior parte das pacientes, infelizmente, vai ter algum déficit de coenzima Q10. Então, o ideal seria a gente, quando eu penso em suplementar algo a mais, eu penso na coenzima Q10, tá? E a coenzima Q10 tem um porémzinho também, que é dose. Sempre pergunta, doutora, dose. Então, existem vários estudos, tá? Em relação às doses. O problema da coenzima Q10 é a biodisponibilidade oral, que é muito, 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 muito ruim. É muito baixa. Tem estudos de 3%, às vezes 5%. Então, é muito baixa essa biodisponibilidade. A gente está tentando, a indústria farmacêutica está tentando trazer produtos da coenzima Q10 com absorção oral melhor, mas o que eu utilizo muito hoje em dia, que eu falo bastante, né, nas minhas redes sociais, é mudar o tipo de administração da coenzima Q10 para uma administração injetável, tá? Que também é interessante a gente fazer essa administração dessa coenzima de uma outra forma. Um outro suplemento que é muito interessante para mulheres e homens também é zinco. O zinco sempre utilizo nas minhas suplementações, tá? A maioria das pacientes tem deficiência de zinco, mas nunca é uma deficiência grave. Então, sempre assim, no mínimo da referência, sabe? Não chega a ser uma deficiência. Então, é um micronutriente que eu suplemento, eu dou bastante para que esse nível suba bem, principalmente no homem, né, Murilo? Que é muito importante para a espermatogênese, para a gente formar os espermatozoides, para aumentar a motilidade do espermatozoide, concentração também aumenta, é interessante. E na mulher também vai entrar no ovário, também vai melhorar a ovulação, também vai melhorar, inclusive, a formação dos hormônios sexuais lá na hipófise, que é onde começa tudo, né? O sinal importante para o ovário. Então, o zinco é muito importante. E as usuárias de anticoncepcional oral, que pode ocorrer, né? A gente tem alguns pacientes que estão usando anticoncepcional oral, param de usar o anticoncepcional para engravidar. Infelizmente, nessas usuárias, o zinco estará muito, muito, muito baixo. Então, o ideal seria a gente, né, principalmente nessas pacientes, a gente fazer realmente suplementação de zinco mesmo, tá? Baixo que eu digo, às vezes até deficiente, né? Não tão como eu comentei. Né? Outros suplementos, né, que a gente poderia falar que são muito interessantes, mas agora eu vou falar mais especificamente, tá? O mioinositol, Murilo sabe, ele usa muito na prática dele. Graças a Deus é bem estabelecido, né, para síndrome do ovário policístico. E é muito interessante também
porque o minoxidil tem um papel em melhorar a resistência à insulina diretamente no ovário, tá? Diminui, inclusive, taxas de hormônios masculinos na mulher que tem a SOP, que a mulher que tem a SOP, ela tem um nível hormonal masculino maior, né? Então os androgênios em um nível mais alto. E o minoxidil ajuda nisso. E, pasme, começou a ter estudos mostrando que o minoxidil também pode ter um fator positivo na endometriose, como anti-inflamatório. Ainda está engateando. Mas o minoxidil eu já uso bastante para síndrome do ovário policístico. Tem paciente minha que, inclusive, volta a ovular, depois que a gente consegue, né, melhorar essa resistência à insulina e usando o minoxidil, que muitas vezes elas não conseguem usar a metformina, tá? E o minoxidil entra até, inclusive, substituindo essa metformina nessas pacientes. Agora em doses mais altas, né? A gente não vai usar uma dose baixa de minoxidil, vai usar uma dose mais alta. E o minoxidil é um suplemento, é muito interessante mesmo. Muito estudo, muito estudo. Um outro suplemento muito interessante para uma doença específica, que é a endometriose, que também tem bastante estudo, é o resveratrol. O resveratrol, que vem lá das frutas vermelhas, frutas roxas, da uva, é um polifenol e tem muitos estudos falando, inclusive, em relação a diminuir a invasibilidade da endometriose. Tá? Então, nas pacientes que têm muita inflamação e que cursam com muita dor, o resveratrol tem um papel interessante, né? A gente, às vezes, consegue fazer com que essa paciente diminua os scores de dor com o resveratrol, inclusive, se comparando até o uso de anti-inflamatórios. Pra você ter uma ideia como o resveratrol é bem anti-inflamatório. Então, uso muito na endometriose, bastante, tá? Um outro suplemento que eu falei com o Murilo, né? Já uma vez ele, eu só passava para o sono, é a melatonina, né? A melatonina, ela é importantíssima como antioxidante. Começamos estudando a melatonina para melhorar a fertilidade, né? Estudos de FIV, de fertilização in vitro. E hoje a gente sabe que a melatonina também tem um papel importante em qualidade dos óvulos, né? Tem um papel muito importante também na própria endometriose, né? Consegue diminuir também a inflamação, porque a gente tem, olha para vocês terem ideia, como o organismo é incrível. A gente tem melatonina numa quantidade maior no fluido folicular que está lá no ovário do que no sangue. Então, imagine como a melatonina é um antioxidante importante. E sabemos que os estudos, né, meta-análise, estudos mostraram que mulheres que tinham dificuldade em engravidar, quando estudava, se elas tinham a melatonina mais baixa nesses fluidos, realmente, entendeu? E aí eles começaram a suplementar em doses, inclusive, baixas, né? E houve uma melhora importantíssima. Claro que a melatonina sozinha como antioxidante, ela vai ser importante, mas não é só usar melatonina, tá, gente? Se não tiver higiene do sono, não adianta nada a melatonina, tá? Então, assim, a gente não comentou dos hábitos, né? Acho que eu pulei essa parte. Mas você ter um sono adequado, é importantíssimo para a fertilidade. Tá? Melhora o ciclo circadiano, melhora a formação de hormônios mesmo, que vão gerar ovulação. Então, a melatonina é impressionante. Tá aqui todo mundo falando que engravidou em menos de um mês, viu? Ó, minhas pacientes. Doutora Simone também, assim, deixar um abraço, baiana, já cantou várias suplementações aqui, uma amiga muito próxima. Ai, né? Simone, você mesmo conhece. Essa aí também eu fiquei bora suplementar todo mundo. Assim, tem diversos suplementos. Você quer falar de mais algum específico? Aí tem acetilcisteína, tem ômega 3, L-carnitina. Eu queria falar, assim, tem muito. Eu queria falar do ômega 3, né? Porque eu uso praticamente para quase todo mundo. É um suplemento que a gente consegue boa qualidade já no mercado. A gente tem bons ômegas 3 e tem cada vez mais estudos. Inclusive, no último congresso de nutrologia, o ômega 3 foi muito citado para diversas patologias nutrológicas. E é importantíssimo na tentante e na gestante. Então, a gente sabe que a gente tem mais uma dieta mais inflamatória, com muito mais ômega 6 do que ômega 3. E para você ter uma ideia, hoje a gente tem quase 20 vezes mais da relação ômega 6 e ômega 3. Então, a gente ingere muito pouco ômega 3 nos alimentos. Né? A maioria dos alimentos que tem ômega 3 nozes, peixes, salmão. Mas mesmo nesses alimentos, a dose do ômega 3 não é tão alta, tá? Então, a gente costuma suplementar mesmo
em doses um pouco mais elevadas, né? 2 gramas, muitas vezes. Mas tem estudos em homens e mulheres. O ômega 3 é maravilhoso para o homem, maravilhoso para a espermatogênese também. E é um suplemento anti-inflamatório, tem outros, né, outros benefícios. Então, é interessante, sim, a gente suplementar ômega 3 já na tentante. Porque na gestante, com certeza, a gente vai suplementar. Isso, Elua, eu sempre reforço a importância de procurar especialistas, né, na verdade a equipe, né, antes de começar a tentativa, porque toda essa preparação desde o início ela é muito importante, né? Ela é muito importante não só para encurtar o tempo de gravidez, às vezes isso é o mínimo, assim, num contexto geral, às vezes para evitar doença, evitar algum problema futuro para o bebê, alguma E isso carência na durante a gestação gravidez mesmo. e a necessidade de ser invasivo na gravidez, né? Então, essa avaliação prévia, ela é muito importante, ela é É muito importante. fundamental, né? E Lu, uma coisa que me incomoda muito, né, são aqueles pacientes que chegam no consultório e às vezes passaram por um nutrólogo específico e foi no nutricionista e foi no acupunturista e foi no terapeuta e chega cada um com uma prescrição e a pessoa chega com 500 receitas diferentes, né? E o que eu vejo é que às vezes as pessoas elas se preocupam mais com a receita de bolo, né? Alguns profissionais, infelizmente, ainda batem na tecla de ter uma receita padronizada do que no efeito dessa receita em si, né? Toma 500 comprimidos por dia, né? Eu Isso. costumo falar com alguns pacientes, você tá igual minha avó. Ô, meu filho, de manhã eu tomo 10 comprimidos, meio-dia eu tomo 20, de noite eu tomo mais 15. Como é que, o que aí sim a gente chega a falar, né, sobre, assim, não vou usar um termo chulo, mas fezes rica, né, porque ela é rica de nutrientes que não são absorvidos, porque tem competitividade, né? Como é que você maneja essa questão no dia a dia, né? Como é que Isso você foi. compartilha, assim, parte oral e parte injetável, É, parte intramuscular? Isso foi um desafio para mim no início, quando eu comecei essa parte nutrológica. Por quê? Porque a maioria dos estudos é com suplemento oral, né? A maioria dos estudos, e doses bem altas, inclusive, tá? E assim, eu tinha pacientes que não absorviam, de verdade. Ou tinha uma desbiose intestinal, que às vezes, né, muitas vezes estava escondida, né? E aí ela já vinha suplementando, já não estava absorvendo, já não tinha tratado essa desbiose. Então, eu sempre começava tratando a desbiose em todos os pacientes, inclusive meus pacientes, eu sempre pergunto sobre o intestino. E eu considero que todos nós temos desbiose pelo tipo de alimentação, tá? Então, assim, primeiro a gente trata a desbiose para a gente tentar melhorar a absorção dos nutrientes, isso é fato. E o outro ponto é que a quantidade grande de cápsulas é ruim para o paciente, porque diminui a adesão, às vezes ele não consegue fazer, às vezes o paciente tem dor estomacal pela quantidade de cápsulas, porque na suplementação de manipulação você não consegue comprimir, né? Transformar aquilo num comprimido. Então você vai ter cápsulas e às vezes com quantidades realmente importantes. E o outro ponto que você chamou a atenção, né? A pessoa não absorve, a pessoa tem desbiose, a pessoa fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo, não consegue absorver quase nada por via oral, tá? E aí, o que é que a gente poderia fazer? Né? Biodisponibilidade, um suplemento que não tem uma boa disponibilidade oral, com a enzima Q10, eu vou usar uma dose alta, fica caro e eu não sei se está absorvendo. Então, foi um desafio para mim. Eu comecei justamente procurando outras alternativas. Nos Estados Unidos, eu comentei com você, tem uma medicina chamada medicina funcional, né? É como se fosse uma integrativa, só que ela é muito mais natural. E eles falavam bastante de reposição de vitaminas injetáveis. Lá eles fazem muito soroterapia, inclusive. E eu comecei a estudar essa parte, o que é que eu poderia utilizar de suplementos que fossem bons suplementos, que tinham uma péssima disponibilização da biodisponibilidade oral, que eu pudesse colocar no meu arsenal para eu poder otimizar meus resultados. Então, assim, foi um espetáculo, porque assim, eu comentei com o Murilo isso, meus resultados melhoravam consideravelmente. Porque se o paciente chega para mim com uma deficiência grande e precisa, por exemplo, fazer uma fertilização in vitro em 2 meses, eu preciso de uma otimização mais rápida. Oral, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Entende? Com a enzima Q10, por exemplo, eu comentei com você.
A coenzima Q10, ela tem péssima absorção oral. Aí eu vou onerar, eu sei que é um bom suplemento, né? E os estudos, inclusive, mostraram a coenzima Q10 dentro do folículo. Dentro, quer dizer, ou seja, tem que estar lá dentro. Como é que eu vou garantir que está lá dentro, né? Se a absorção, a biodisponibilidade é baixa. Então, eu, com certeza, coenzima Q10 é algo que eu sempre suplemento de forma injetável. E a gente tem uma facilidade no Brasil, que a gente tem bons produtos, graças a Deus, por via intramuscular e por via endovenosa. A coenzima Q10, por exemplo, é super simples porque é intramuscular. Então, é muito tranquilo do paciente fazer. Então, hoje, o meu diferencial, inclusive, eu comento bastante isso nas minhas redes sociais, é tentar fazer com que esses resultados sejam otimizados, a gente consiga que esses parâmetros clínicos sejam otimizados. Eu não fico satisfeita de tratar e não ver se está dando certo, entende? E já substituir algumas coisas por vias que têm uma absorção de 100%, como, por exemplo, uma via venosa ou uma via intramuscular de alguns suplementos, entende? E nisso aí tem até uma relação de custo-benefício. Eu vejo muitas pacientes reclamando, às vezes, do custo, né? Ah, porque às vezes injetável é mais caro e eu sempre gosto de perguntar assim, você sempre vai escolher o preço que você vai pagar, né? Você quer, entre aspas, pagar financeiramente um pouco menos e ter uma biodisponibilidade menor, ou você prefere, às vezes, ter um custo financeiro um pouco mais elevado, mas aquela medicação de fato vai fazer o efeito que é proposto para ela, né? Então, eu E sempre às dou o vezes livre-arbítrio, aquela coisa do obviamente. tempo também, né, É, Murilo? Eu vejo isso na reprodução. Às vezes, se você passa um medicamento que é um pouco mais barato, talvez a estimulação não vai ser igual de um outro que tem um valor melhor, né? Maior, uhum, mas tem um efeito mais otimizado. Eu vi quando eu fiz meu congelamento de ovos, a colega colocou bastante isso. Olha, a gente tem essa outra medicação, que é o custo menor, porém, os estudos mostram que a gente consegue uma quantidade maior na sua idade com essa medicação de óvulos, né? Porque quando eu fiz meu congelamento, eu uhum. tinha 39 anos, né? Eu pareço que tenho 31, mas eu tenho um pouquinho mais do que 39. Então, nessa época, eu precisava, né? Eu resolvi congelar os ovos antes de Guilherme. Acabou que Guilherme veio natural, né? Amém. Tava muito bem suplementada. Aí o marido vacilou, Guilherme veio, né? Então, É reflexo dos bons cuidados e os bons hábitos, né? Reflexo dos bons hábitos a longo prazo. Às vezes a as longo prazo, pessoas, é isso. outra coisa que a gente conversou, né? As pessoas têm a vida toda chutando balde e acha que é a coenzima Q10 que vai fazer a diferença e vai rejuvenescer tudo e que não, né? Então, os hábitos a longo prazo, né? Os Não hábitos a tem longo prazo. milagre, gente, não tem milagre, né? Milagre, Né? assim, medicamento milagroso. A gente vai ter um conjunto de medidas para a gente poder chegar até o milagre do seu bebezinho, porque eu considero todo nascimento, sim, toda gravidez um milagre de Deus, eu considero. Com certeza, É assim, é o muita sopro coisa dele, né? envolvida, é, é muita coisa envolvida, muita coisa. Hum. E Lua, bora passar um pouquinho para o parceiro, né? Eu acho que a gente já Isso, gastou um tempão aqui falando da da parte da mulher, mulher. E o parceiro ele é tão importante quanto a mulher nesse processo como um todo, porque não adianta de nada ter um bom óvulo, um óvulo excelente, se não tiver um bom espermatozoide, não adianta de nada. Então, o parceiro ele tem que ser olhado, né? Ele tem que ser cuidado, ele tem que modificar os hábitos, tem que ser suplementado, tem que ser investigado, né? isso. Aquela questão que você falou dos valores de referência, eu já peguei vários pacientes com espermograma que passou por um urologista comum e falou que estava normal, e quando você olha, falou, cara, assim, não Não tá, tá, não não. tá, porque não é a referência do laboratório, é a referência acadêmica, né? Existem diversos perfis populacionais e a gente tem que trazer, né, a literatura para o nosso perfil populacional. A gente tem que adaptar os protocolos, às vezes americanos, para a nossa realidade, porque a gente é brasileiro, é um perfil diferente. Então não tem como você seguir a mesma coisa lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Às vezes você tem que adaptar algumas coisas, né? Exatamente. E os homens, E né? Eles têm medo também, né? Tem um medo de descobrir que o fator, né? Porque, na verdade, aquilo que a gente comenta, né? Infertilidade é do casal, ela não é de um ou de outro, né? Mas os fatores podem ser fatores femininos, fatores masculinos, ou os dois juntos. E eu sinto que tem muito medo envolvido, tá? O homem
fica com medo de descobrir que o problema, que o fator é dele, entendeu? E às vezes posterga muito o tratamento. Eu tenho um paciente que eu já pedi, assim, inúmeras vezes um espermograma para ele e até o momento ele não foi fazer, entendeu? Primeiro, tem um preconceito social de achar que o problema está sempre na mulher, né? Porque às vezes o homem ejacula e acha que pelo ato de ejacular tá tudo bem, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Segundo é a negação, que é o que você falou, né? Negar, não, o problema não está comigo, já tenho filho, às vezes, né? Às vezes elas aparecem no decorrer da vida, né? Eu costumo falar, a maioria das pessoas não nascem hipertensas, né? Talvez uma raridade, mas as pessoas desenvolvem no decorrer da vida, assim como doença relacionada à fertilidade, então isso também pode acontecer. E uma das maneiras que eu costumo, né, discutir com algumas pacientes, quando o marido ele é mais resistente, né, de ao invés de brigar para que ele venha na consulta, é tentar motivar para que ele venha na consulta, né, de maneira mais informativa, porque quando ele consegue entender o processo como um todo e a participação dele no processo, ele começa a aderir. E eu já falo antes de fazer exame que fator masculino não tem nada a ver com masculinidade. Às vezes existe uma crise de identidade no homem quando tem alguma alteração no espermograma e talvez a culpa de todo aquele problema esteja nele, né? Então existe uma crise de identidade. Então eu costumo trabalhar na consulta antes de ter o problema, né? Para que não tenha aquela lacuna de eu peguei o exame, tem alteração, eu vou na consulta no médico daqui a 2 semanas. Olha o sofrimento que esse homem vai passar nessas 2 semanas até chegar e ter uma opinião fidedigna, né? Então eu costumo me antecipar isso para evitar essa crise, né? Para evitar essa crise. Eu já teve um casal que terminou temporariamente. O rapaz terminou porque ele falou: não, se eu não sou homem, eu não vou ter que estar casado com minha esposa. Eu falei: peraí, cara, a gente está em que tempo? Que ano que a gente está? É 2000, já nos anos anticristo, né? Então, pois é. Mas enfim, fala um pouquinho aí de suplementação masculina, né? Alguma coisa, talvez você seja mais específica. No homem, né? Uma das coisas que eu consigo, eu comentei, né, também com vocês, que é difícil para mim, é um desafio. Muitas vezes ele não vem na consulta, né? A maior parte das vezes é a mulher que vem na consulta. Eu procuro, né, fazer alguma orientação para esse casal, mandar alguma coisa, algum material. Solicito, né? Olha, me mande os exames, deixa eu dar uma olhada para ver se eu posso conversar um pouquinho com ele e tal. E tento puxar para a questão da disposição, né? Eu sempre pergunto como é que está a disposição do seu marido, né? Converse com ele, veja se ele não está acima do peso. No homem, a obesidade é um dos fatores muito importantes para alterações no espermograma. A gente tem, inclusive, mudança hormonal. O homem obeso, ele baixa a testosterona. E a testosterona baixa, a gente vai ter uma redução da produção dos espermatozoides. Então, às vezes, só em eu modificar, melhorar essa taxa de composição corporal, fazer com que ele perca peso, a gente já tem um aumento da testosterona. Isso ajuda, né? Eu dei uma aula, inclusive, só sobre obesidade e infertilidade masculina. E nos estudos, né, que a gente tem tentado mostrar, é que até o excesso de estresse oxidativo é aumentado nos pacientes obesos, lá no testículo. Tá? Então, por exemplo, se esse paciente tem uma causa comum de infertilidade masculina, né, ou de alteração dos parâmetros, que é varicocele, e ele tem obesidade também, ele tem uma piora desse estresse oxidativo, que é provocado já pela varicocele, entende? Então, às vezes, aquele homem que tem algum grau de varicocele, né, e não é obeso, talvez ele não tivesse nenhuma alteração, né? Pelo grau pequeno de varicocele. E tem um grau pequeno de varicocele, a obesidade está muito inflamado e o espermograma está péssimo. Então, a gente conseguindo melhorar isso, a gente consegue, muitas vezes, melhorar os parâmetros. Existem suplementos, inclusive, Murilo, você tem muito mais facilidade em provar que suplementos, certos suplementos, são mais efetivos no homem do que na mulher, pela facilidade de você usar o suplemento para o homem e medir depois no espermograma, que na mulher é difícil, a gente só consegue isso nas mulheres que compram FIV, né? Você não vai pedir para uma mulher fazer suplemento, daqui a 3 meses vou ali fazer uma anestesia em você e tirar seu óvulo para investigar. É muito mais difícil.
No homem é mais fácil você fazer esses estudos, né? E os suplementos que a gente usa na mulher, por exemplo, coenzima Q10, é excelente para o homem, excelente. Né? Ômega 3 é excelente para o espermograma do homem, tá? E tem outros suplementos, eu uso muito, que eu comentei com você, N-acetilcisteína, L-carnitina e L-arginina, que são aminoácidos que são muito importantes lá na movimentação do espermatozoide, tá? Os próprios zinco, a gente já tem suplementos que tem uma dose mais alta, inclusive, de zinco para os homens, né? Para melhorar justamente esses parâmetros espermáticos. Eu amo N-acetilcisteína. N-acetilcisteína no homem é uma prescrição que eu sempre faço. É uma molécula que a gente pode fazer, inclusive, injetável também, porque tem uma biodisponibilidade pequena também, oral. Ajuda bastante a melhorar o estresse oxidativo nos homens, no testículo, né, dos homens. E a gente tem bons resultados com suplemento de verdade. Tem bons resultados. Se é uma coisa que eu vejo de suplementação masculina com bons resultados, é com a suplementação mesmo. A gente compara o espermograma do início com 3 meses depois, a gente vê mudança positiva. O problema é quando esse espermograma ele é muito alterado por muito tempo. Então, por exemplo, né, esse paciente, eu tive um paciente que ele teve uma doença quando era criança, que deixou como se o testículo ele ficasse exato, ele diminuiu o irrigamento né, dos vasos para o testículo. Então, ele ficou muito tempo sem saber disso, lógico, muitos anos com essa privação de oxigênio para o testículo dele, né, de nutrientes, não de oxigênio, de nutrientes, e ele realmente, assim, fez uma azospermia muito difícil, né? A gente não conseguiu resolver realmente, nem com aquela punção. Né? Foi um caso bem difícil. E aí, nesse caso, a gente não conseguiu. Mas quando é um paciente que tem obesidade, né? Um paciente que tem uma varicocele pequena, ou um paciente que tem um evento agudo, a gente consegue melhorar bastante com suplementação, mesmo, de verdade. Eu já tive, inclusive, gravidez natural, assim, né? O paciente ia para a FIV, a mulher foi fazer Ultrassom. o ultrassom para começar, estava grávida. E ele tinha feito a Gestacional. suplementação comigo. Pois é, a FIV às vezes dá uma estimulada, né? Porque parece que quando mexe um pouco no bolso, ó, espontâneo não tá dando, agora vai ter que fazer um tratamento que é oneroso. Então, às vezes dá um choque de realidade. Então, deixa eu usar esses negócios aí É o direito homem, para né? ver se faz efeito, né? Principalmente, né? Principalmente, né? E aí, frequentemente, a gravidez vem. No início da pandemia, né, quando os tratamentos eles foram suspensos, as clínicas elas ficaram fechadas, tiveram muitos pacientes que engravidaram espontaneamente, né, Eu tive. por essa questão de adesão, né, por essa questão de adesão. Então, é algo que é muito válido. Você quer comentar alguma coisa mais relacionada à parte masculina? Não, creio que não. Eu quero só incentivar as mulheres mesmo, entendeu? De não ficarem chateando, falando o tempo todo disso. Pedir para motivar mesmo. Ó, vamos fazer atividade física, começa a melhorar o alimento da casa, né? Começa a tirar Coca-Cola de casa, doces, para diminuir. Né? Quando você não tem um alimento, você não come, gente. Você só tem que sair de casa para comprar, já dificulta. Então, você melhorando, ele vendo você melhorando, vê lá você com seus comprimidinhos, ele começa a perguntar, né? Você tá sentindo o quê? Tá melhor? Tá mais disposta? Não sei o quê. Eu vou ver. E eles marcam depois, né? Com o tempo, eles acabam trazendo o parceiro. Cancela o aplicativo do iFood, né? É isso. Pois é, pois é. Tem uma terceira parte, né, que eu sempre gosto de reforçar, que é que a gente tem que trabalhar a mentalidade. Né? Eu acho que é através da mentalidade que a gente consegue ter uma estabilidade emocional, ter uma blindagem cerebral, né, e conseguir executar tudo que a gente tem que fazer. Né? Muitas mulheres elas sofrem assédios, elas sofrem comentários inoportunos e às vezes não é nem por maldade, e se não tiver uma estabilidade emocional, se não tiver uma blindagem cerebral, isso acaba influenciando muito e às vezes chega ao ponto de fazer a pessoa desistir de algo que é tão precioso, que é o sonho da maternidade, pelo sofrimento de múltiplos comentários e pressões familiares e sociais. Né? Isso. Uma das coisas que eu gosto de falar é sobre o combate ao medo.
muitas pessoas têm medo. Às vezes, eu tenho medo de ir no fertileuta porque ele pode me indicar o tratamento. Eu tenho medo em ir doutora Eloa porque ela pode querer fazer alguma coisa e eu não consegui engravidar. O medo, geralmente, ele está relacionado com o propósito. Todas as nossas grandes vitórias na vida, elas estavam associadas ao medo. E por que a gente venceu? Porque a gente venceu o medo. Como é que você combate o medo? Agindo. Por exemplo, a primeira vez que eu fui trabalhar aos 16 anos de idade, eu fiquei com muito medo. Primeira vez que eu subi num palanque para palestrar, eu fiquei com muito medo. O primeiro paciente que eu fui na faculdade, eu fui tremendo para examinar o paciente, para conversar, eu fui com medo. E hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. Então, a gente combate o medo, não se esquivando daquilo, é combatendo, indo de frente, é não desistindo, porque são as pessoas que vencem o medo que conseguem atingir o sucesso, que conseguem atingir o sucesso. A segunda coisa que eu gosto de falar é combater o vitimismo. A gente foi programado para ser vítimas. Eu não consigo engravidar porque meu marido não vai na consulta, eu não faço atividade física porque não tem uma academia perto de casa. Não, Você tem que começar a ser a atriz da sua vida, tem que assumir as responsabilidades da sua vida e as consequências das suas decisões. Um exemplo que eu costumo dar, imagine que eu tenho uma sociedade, por exemplo, com alguém e meu sócio rouba financeiramente, a sociedade quebra. Em quem está o erro? A maioria das pessoas acham que foi no roubo do sócio. E quem escolheu o sócio? E se eu não criar um mecanismo para selecionar bons sócios, eu vou cometer o mesmo erro. Então eu tenho uma parcela de culpa. A gente todos têm. Pois é. A gente tem que deixar o vitimismo de lado e começar a tomar as decisões corretas para a nossa vida, porque senão a gente vai ficar vivendo, sofrendo sem conseguir o que a gente quer, sem conseguir tanto que a gente busca. Existe uma questão que é muito comum, principalmente do lado feminino, que é a submissão. E isso me incomoda, porque assim, a gente está num contexto em que a mulher está empoderada. E eu vejo muitas pessoas falando, por exemplo, mas eu só vou fazer isso se o meu marido quiser, eu tenho que falar com o meu marido. Peraí, você também tem uma vida, você tem que lutar pelos seus objetivos. Se o seu marido te ama, ele vai abrir mão de alguma coisa em prol de você. Então você não pode se submeter a determinadas coisas, ou você às vezes tem que bater o pé em determinadas coisas, porque é o seu sonho que está em jogo também. Óbvio que isso não é para ser nada rígido, tem que ter certa flexibilidade, mas a gente não tem que depender a nossa vida não tem que depender dos outros. É uma coisa que eu falo bastante com as minhas pacientes. Eu tenho pacientes que falam assim para mim: poxa, doutor, eu quero ter filhos, mas meu marido não quer. Isso me acaba, porque assim, eu disse: olha, você precisa conversar com seu marido. Porque se é um sonho, se é um desejo seu, vocês têm pensamentos diferentes, é porque provavelmente não é para ficar junto. Eu falo mesmo, E outra coisa, eu ainda falo assim: olha, se você está na dúvida, tudo bem. É normal estar na dúvida, É normal. Guarde seu dinheiro para congelar seus óvulos também. Porque no futuro, você já tem pelo menos a poupança dos óvulos guardados. Tem uma briga que eu compro na consulta sempre, Porque assim, eu não falo só sobre... não faço uma consulta, na verdade, eu faço mais uma orientação, para explicar tudo, para analisar tudo e evoluir o conhecimento do paciente. E eu sempre falo também sobre a preservação da fertilidade. Eu falo sobre os modelos de preservação e o marido também está lá. E assim, um dos modelos é congelamento de embrião, Só que aí eu falo do congelamento de óvulos. E aí, uma das coisas que eu falo, que aí o marido não gosta, Que é quando você congela óvulo, você preserva a sua fertilidade. E isso é importante porque a mulher ela sofre mais, o impacto do tempo, ele influencia muito mais a fertilidade feminina. E quando você congela óvulo, você preserva a sua fertilidade. Todos os casais, a ideia é ficar junto a vida toda, mas o futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence. A gente já viu vários casais que eram o casal dos sonhos terminarem. E se você tiver um embrião congelado,
Você vai usar o embrião do seu ex-marido? Não Eu já tive sabe. paciente, por exemplo, que congelou, né, embrião com 32 anos de idade, com 40 terminou, com 42 conseguiu um novo parceiro, quis ter um filho com parceiro, não tinha mais condições fisiológicas, precisou fazer tratamento com óvulos doados, tendo embrião do ex-parceiro, Eu já porque tive. tinha um vínculo genético. Então, eu sempre falo isso de maneira clara e é o momento que o marido fecha a cara para mim. Né? Às vezes fala assim, não, eu não quero mais esse médico, me devolve o dinheiro da consulta. Eu fico cruzando os dedos, né? Falei, ó, a consulta já Não, mas foi, amiga, a consulta eles já têm, foi. no fundo, no Mas, fundo. mas assim, eu falo de um jeito mais tranquilo, né? Mas assim, eu falo claramente, né? Porque eu acho que é informação e tem que chegar, né? Não pode ser diferente, não Eu pode já ser tive diferente. pacientes que me falaram assim, poxa, doutora, por que que outro faz? Por que que eu não soube disso antes? Por que que ninguém nunca me falou sobre congelamento de óvulos antes? Eu ia no ginecologista sempre, nunca comentou sobre isso comigo. E não é uma coisa só daqui, não, né? Você vê que tem uma atriz famosa aí que comentou É, sobre isso também. é, E assim, eu tenho cada vez mais, sabe, Murilo? Eu ainda brinco com a paciente, olha, a gente tem que falar um pouquinho sobre a sua fertilidade. Ela tem, tipo, 29 anos. Não quero, nem pense em ter filhos, mas eu falo, mas como você tem 29 anos, eu quero planejar com você como é que vai ser em relação à sua fertilidade. Porque se essa paciente virar para mim e dizer, eu quero ter filhos depois dos 38 anos, independente do parceiro dela, ela precisa se preocupar com os óvulos também. Entende? pois Então, eu acho que a é, gente precisa mudar essa mentalidade mesmo da mulher. Porque a mulher, gente, eu gostaria que a gente, né, engravidasse mais jovem, né, novinhas, mas a gente tem várias etapas de carreira, né, estudo, por exemplo, medicina, são 6 anos só de faculdade. Fora a residência médica que eu fiz, 3 anos, 9, né? Fora, se você quiser mais alguma outra especialidade, 10, 11 anos. e o Então, imagine, às vezes uma tempo para mulher passar na faculdade, às vezes em também 2, 3 anos de demora. cursinho. Isso, entendeu? Então, quando você for ver, você tem 12, 13 anos estudando e trabalhando, e ainda muitas vezes não tá como ainda ter filho, tipo assim, não tá como você quer financeiramente estável. Então, precisa se falar do congelamento, sim, para ela poder ter mais tranquilidade em relação aos seus óvulos, entendeu? Pois é, e sabe qual é o interessante disso aí? Às vezes, até os 32 anos, a paciente consegue ser doadora de óvulos. Como ela tem uma boa quantidade, ela consegue doar parte, congelar uma boa quantidade para ela e ter uma redução significativa no custo, No custo. né? Consegue A ter uma gente precisa redução falar mais. significativa de até, digamos assim, 70% do custo. A gente Sobre precisa falar mais. Vai ginecologista, fazer né? mais Sobre sobre ginecologista, assim, eu como ginecologista também de formação, eu consigo falar que a gente não é preparado para falar sobre a fertilidade, a gente é preparado para orientar e evitar, né? A gente evitar. a gente ensina, a gente sabe muito mais sobre anticoncepção do que sobre a fertilidade em si, né? Só que qual é o grande problema? Por a mulher ir naquele médico todo ano, ela tem a falsa sensação de que está sendo bem cuidada e bem orientada. E às vezes o colega, às vezes a paciente até pergunta, e doutor, alguma coisa sobre gravidez e tal, e às vezes por uma ingenuidade do colega de achar que se ele encaminhar para outra pessoa ele vai estar perdendo a credibilidade dele, né? Às vezes o status de médico, enfim, né? Ele não encaminha, Não né? encaminha. Então ele não encaminha. Então, isso é uma deficiência muito grande no sistema, né? Eu tento, ao máximo, não ser antiético de falar assim, pô, ele deveria ter mandado. Não, assim, não estou aqui para ficar chorando pelo Não, passado, mas eu sempre isso. Eu disse, olha, eu quando ela chega com oriento. essas queixas, eu falo exatamente o que você falou. Olha, vamos deixar o passado, vamos daqui para frente, né? A gente não pode mudar certas coisas na nossa vida. Então, vamos partir desse momento para frente, para a gente conseguir, né, ter o seu bebê no colo. Agora, tem que fazer a sua parte. E aí eu coloco nela a culpa, vírgula, né? A responsabilidade de levar informação para pessoas próximas. Do mesmo jeito que ela não foi informada, né, ela vai fazer muito bem a pessoas próximas que ela está informando, porque ela não fez antes porque ela não tinha informação. Se ela falar para alguém, essa pessoa não vai fazer por opção. E são Isso. coisas diferentes. Você não fazer porque você não tem informação é uma coisa. Você não fazer por opção é uma É escolha pouco. sua.
né? É uma escolha sua. E tá tudo bem escolher não fazer, né? E tá tudo bem, mas foi uma opção sua, né? Da mesma forma que tá tudo bem casais, como você mesmo comentou, que chegam para mim e dizem, eu não quero ter filhos. Tá tudo bem, tá tudo Tá bem. ótimo. Segunda coisa da mentalidade, né, é a procrastinação, né? Quanta coisa a gente às vezes não deixa de fazer porque tô cansado, deixa para amanhã, vou começar amanhã, né? E nosso cérebro, né, ele foi programado para poupar energia e não para gastar energia. Então, se a gente não tiver força de vontade para se mover, a gente não vai conseguir. Um comportamento que eu costumo falar, só para você entender um pouquinho, e assim, eu parei para estudar, né, comportamento humano. Quando você chega em casa com fome, você só pensa em comer, você não pensa em preparar algo para comer. É por isso que as pessoas, quando chegam em casa com fome, elas comem o que tiver pela frente. Isso. Né? E isso é uma coisa de configuração mental. Né? A partir do momento que você muda essa configuração, e traz isso para o consciente, quando você chega em casa com fome, você fala, não, mas eu tenho que ser saudável, e aí você prepara alguma coisa saudável. E isso também está muito relacionado com o hábito, que foi aquilo que você falou. Né? Por exemplo, existe um determinado período, isso cientificamente, né, que você precisa repetir determinada atividade para que aquilo se torne uma rotina. Por exemplo, você viaja de férias, você faz atividade física todo dia. Você viaja de férias, fica um mês fora, relaxa, come e faz chuta o balde. Quando você volta, cara, dá uma preguiça você ir para academia. Esse tipo de hábito que você gosta, mas que você parou de fazer, você precisa fazer por uma semana seguida para você levar para frente. Isso. Hábitos de média complexidade você precisa fazer por 21 dias. E hábitos de alta complexidade, o que seria coisa de alta complexidade? Se você não gosta de fazer atividade física de jeito nenhum, você precisa, e nunca fez nada, você precisa fazer 60 dias para que isso se torne uma rotina e você consiga, né, desencadear. Pessoas que bebem, por exemplo, e quer parar de beber por algum motivo, né? Você precisa fazer isso por 60 dias, parar de beber por 60 dias para que você consiga ter o controle sobre isso. Então, isso é uma coisa que faz evitar a procrastinação. Deixar as coisas, né, deixar as coisas organizadas. Por exemplo, você vai trabalhar, se você chegar no fim da tarde em casa, para tomar banho, se arrumar, para sair para academia, você não vai. Esqueça. Então, deixe pronto no carro. Se você vai malhar cedo, na noite anterior, você deixa tudo pronto, porque se você acordar e tem que pegar o tênis num lugar, tem que pegar a camisa em outro, tem que pegar o short em outro, você desiste e volta para dormir. Né? Então, deixa tudo programado antes. Atividades que não agregam na sua rotina, o que você tem que fazer? Cria dificuldade. Ver televisão é ruim para você, por exemplo, né? Uma coisa que te prejudica, que toma mais tempo do que agrega. Pega o controle, bota em um lugar, tira a pilha, bota um em um lugar e bota outra pilha em outro lugar. Quando você pensar em assistir TV, seu cérebro vai falar, cara, eu vou ter que pegar pilha em um lugar, pegar pilha em outro, eu não vou. Aí você vai fazer outra coisa. Para você ver o quanto o seu cérebro é preguiçoso. Ele não quer fazer o que te dá trabalho. Então, cria dificuldade para as coisas que não te ajudam. Tá? Isso vai ajudar você a procrastinar menos e fazer coisas mais efetivas. Você quer ver uma coisa que tomava muito meu tempo? Rede social. Né? Tomava muito meu tempo. E o que foi que eu fiz para reduzir, assim, tempo vendo coisa aleatória, que não agregava muito. O que eu fiz? Eu tirei os aplicativos da rede da minha página principal, criei uma pasta em uma página secundária e botei esses aplicativos na página secundária. Por quê? Às vezes eu estou dirigindo, antes eu pegava o celular dirigindo, clicava aqui e abria o Instagram. Hoje, para eu abrir o Instagram, eu tenho que mudar de página, abrir uma pasta, clicar no aplicativo, é trabalho. Então, eu só vou clicar quando eu estou parado em algum lugar. Né? Então, criar essas dificuldades, né, e facilidade para o que é produtivo é uma coisa que vai facilitar muito. Né? Vai facilitar muito. Terceira coisa. Eu falo muito isso da dieta. Para o paciente, olha, mantenha a dieta 15 dias. Eu falava 15 dias, agora é até 21, né? 15 dias, depois de 15 dias mantendo essa dieta, você vai conseguir ir em diante com essa dieta. Então, 15 dias é o que eu falava, né? De manutenção da constância. Mas a atividade física também entra nesse mesmo rol aí. Na verdade, assim, qualquer hábito. Qualquer hábito. Outra coisa que eu vejo muito
é as pessoas culpando Deus, né? Ah, é porque Deus não quer, ah, é porque meu milagre não aconteceu, né? Porque não é Muitas para pessoas, ser. pois é, muitas pessoas elas querem um exame aleatório, querem um remédio aleatório que vá solucionar tudo, mas não quer de fato agir, né? Assim, eu sou católico, né? Mas independente de religião, né? Eu acredito em Deus, mas eu não acho que Deus faz os milagres acontecerem. Eu acho que os milagres eles são consequências das nossas atitudes, né? Então, Deus ele nunca vai dar uma coisa boa, uma coisa ruim. Ele sempre vai dar um livre-arbítrio para você escolher o caminho que você quer seguir. Eu costumo dizer que Deus te dá a semente. Você precisa ter a clareza para receber essa semente, para plantar, para cultivar, e só depois disso você vai conseguir colher os frutos, né? Só depois disso você vai conseguir colher os frutos. Se você não receber, se você não plantar e não cultivar essa semente, não vai ter fruto certo. Eu Não vai ter falo fruto isso também. certo, Eu falo. né? Depende de você. Você vai ter o seu bebê na hora de Deus. Eu falo a hora de Deus. Como é a hora de Deus? Você fazendo a sua parte. Se você não fizer a parte, não vai vir. Não precisa fazer a sua parte. Então, a gente precisa ter a cabeça no lugar, né, para seguir em frente e fazer a nossa parte, porque senão ninguém vai fazer por você. E já falando sobre fazer a parte, né, existe uma questão que é a dicotomia entre motivação e ação, que são coisas diferentes. A motivação é quando alguém te estimula e você se sente empolgado a fazer algo. A ativação é quando você internaliza aquilo e você começa a executar. Por exemplo, essa live, ela é uma live motivadora. Você provavelmente agora está se sentindo motivada a procurar uma avaliação, a dar seguimento, a estimular seu parceiro. Mas se você não ativar isso dentro de você, amanhã de manhã você não vai voltar à sua rotina normal e não vai fazer nada. Isso acontece muito, por exemplo, em pessoas que querem fazer atividade física. Inicialmente você fica motivada, você vai, compra tênis, compra roupa de academia, vai na primeira semana, vai 2, 3 dias e acabou. Pagou o plano anual, tem prejuízo. Quantas coisas na sua vida você não começou e parou no meio do caminho, né? Isso foi porque você foi motivada, mas você não ativou dentro Não, de tipo, não você. executou, né? Então, você tem que ativar isso internamente para que você consiga executar e mantenha a constância. Eu sempre falo que é importante você associar a teoria com a prática e a constância. A constância, ela é fundamental para que você colha bons resultados lá no futuro. Lá no futuro. Hilô, eu acho que a gente extrapolou um pouquinho aqui, 1 hora, né? Eu acho que já tem 1 hora e meia, mais ou menos. Que noite intensa, que live fantástica, né? Quanta informação, a gente trabalhou diversos aspectos, tanto do ponto de vista de fertilidade, com a visão de um fertileuta, como do ponto de vista da nutrologia, né? Primeiro focando na mulher, no corpo, em como melhorar, né? Como corrigir os déficits, como suplementar os hábitos. Uma sobrecarga para melhorar a fertilidade. A gente trabalhou também o autoconhecimento, a importância dela conhecer suas limitações, conhecer seu ciclo menstrual para poder otimizar as tentativas, encurtar o tempo de gravidez e não só isso, trazer saúde tanto para ela como para o futuro bebê. A gente trabalhou também a questão do parceiro, que é um ponto fundamental no processo. A gente não pode cometer o erro de esquecer o parceiro, né? Porque precisa também do espermatozoide, né? A gente precisa do espermatozoide e abordou também a parte de não trazer de maneira conflituosa, e sim de forma a agregar e reforçar e construir a família, né? Abordou agora mais no final alguns processos de mentalidade, existem diversos deles, existem diversas técnicas para que a gente consiga, né, ter uma blindagem cerebral, para que a gente consiga, né, se manter estável, né, diante do externo, né, consiga executar o que a gente tem que fazer para atingir o nosso sonho e evitar procrastinação, evitar ficar dando desculpa, porque isso não vai agregar. A gente tem um alvo sempre lá na frente, o alvo é o bebê, mas você precisa dar o próximo passo. O próximo passo, às vezes, é
procurar uma avaliação, fazer atividade física, começar a ter bons hábitos. Você não vai conseguir chegar no topo da escada se você não subir o primeiro degrau. Então, tem que ser degrau por degrau, passo a passo. Né? Tem que ser sempre passo a passo. Ilô, quer deixar alguma mensagem aí para o pessoal? Bom, eu queria deixar a mensagem que eu espero, né, depois que a gente discutiu, conversou aqui, que vocês sejam protagonistas da sua fertilidade. Façam a sua parte, tá? Sempre busquem profissionais alinhados a esse desejo, né, a essa meta, que estejam estudando, que façam toda essa parte, se preocupem com a parte, né, fisiológica, em deixar a sua saúde realmente, né, em primeiro lugar. Tá? Adorei a live, acho que a gente conseguiu, né, passar um pouquinho do nosso dia a dia, né, a questão aí da individualização, que é muito importante, e também explicar que a mentalidade é algo que é super importante para o tratamento. Eu acho que o que você, né, não finalizou no final, que eu queria que as minhas pacientes e os seguidores entendessem, é que a gente está falando da mentalidade para você poder fazer o tratamento, né, sair do aspecto do pensamento e ir para ação, que é o que eu quero que você tenha. Eu e Murilo, o motivo que a gente quer aqui é que você tenha o seu filho, que você tenha um beta positivo, que você tenha uma gravidez saudável, que você, né, prospere aí com sua família, com o filho junto. Amém. Finalizando, você é única, né? Você é única. Não existe uma pessoa sequer nesse planeta entre 8 bilhões que é igual a você. Então, não seja obstinada negativamente pelo resultado dos outros. Olhe para você, você é única. Não é o que a outra fez, é o que você precisa para o seu resultado. Né? É o que você precisa para o seu resultado. E Lô, acho que é isso. Um prazer enorme ter recebido você aqui, né? Acho que a gente de fato contribuiu para as pessoas, né? Entregou informação, uma enxurrada de coisas. Acho que a gente explodiu a cabeça de muita gente aí. E eu né? falo muito, né, Murilo? Eu falo muito também. A gente. Obrigado também a você que reservou um tempo para ficar assistindo a gente aqui. A gente espera de verdade que tudo isso tenha feito sentido para você. Um forte abraço, né? Precisando, a gente está aqui à disposição no meu Instagram, no Instagram da doutora Irô. Ela atende lá na Bahia, em Salvador, e eu atendo aqui em Brasília. Só que a telemedicina veio para quebrar fronteiras. Então, a gente atende pacientes, não pode fora do Brasil, né? Apesar de ter alguns potenciais, mas a gente atende pacientes de todo o Brasil, a gente compartilha pacientes também e a gente consegue manejar de maneira satisfatória esses pacientes. Isso, exatamente. Vai ficar gravado, Murilo, a live? Vai ficar gravado. Eu vou deixar aqui no meu Instagram e eu vou colocar depois também no canal do YouTube, porque dá para assistir acelerado 2 vezes. Então, quem quiser assistir acelerado, por exemplo, eu deixo no YouTube que vê mais rápido. Né? Às vezes, indo para o trabalho, enfim, em algum lugar, enfim, as pessoas conseguem assistir e ver de maneira acelerada, que aí vê mais rapidinho. Tá, joia. Viu? Obrigada. Um abraço, Lua. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.